Olá, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. O Congresso Nacional tem até setembro para votar a medida provisória que regulamenta o mercado de apostas esportivas no Brasil. O Ministério da Fazenda estima que a arrecadação do setor pode ficar entre 6 e 12 bilhões de reais por ano. E para falar sobre o setor de apostas no Brasil, a gente recebe aqui hoje o presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Muito obrigado. A gente teve essa publicação dessa medida provisória. Como que foram as negociações? Vocês acompanharam as negociações com o governo escutou vocês até a publicação dessa medida provisória? Tiago, esse é um dos pontos importantes. Nós tivemos uma relação muito próxima com o Ministério da Fazenda ao longo de toda a elaboração da medida provisória. Claro que no momento em que saiu, no dia em que saiu, e nós tivemos finalmente acesso ao texto final, havia algumas modificações, como, por exemplo, o percentual de impostos a serem pagos havia subido 2%. Mas, no geral, estava muito próximo daquilo que nós havíamos sugerido, solicitado e influído para que o texto fosse o mais próximo possível da boa regulamentação e que estivesse próximo também das melhores práticas internacionais. A gente fala muito, principalmente, das apostas esportivas ligadas principalmente ao futebol e são sites, né, de apostas e muitas vezes esses sites de apostas estão hospedados no exterior. Então, a gente, com essa regulamentação, quais vão ser os benefícios tanto para o apostador como, né, para a sociedade como um todo? Os benefícios são inúmeros. Primeiro, com os sites estando licenciados e regulamentados pelo governo brasileiro, nós vamos saber quem é quem é a direção, qual é o endereço, qual é o CNPJ dessa empresa. No momento que isso tudo estiver estabelecido, o cidadão, o apostador, sabe a quem recorrer caso não haja algum pagamento de prêmio, como ocorre muito hoje com os muitos sites piratas que existem por aí. E como que está a negociação do texto da medida provisória, né? Para quem não é acostumado com a tramitação de medidas provisórias, sempre que tem uma medida provisória do governo, ela tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional e aí pode ser modificada pelo Congresso Nacional. Como que está a negociação com o Congresso sobre o texto da medida provisória? Na verdade, ainda não houve o início dessa tramitação dentro da Câmara, porque ainda estão escolhendo a comissão e tal. E há também, Tiago, uma notícia não confirmada de que a Câmara deixaria caducar a medida provisória e aí fazer um projeto de lei seu, um projeto de lei da Câmara, o que retardaria ainda mais o processo. O que é ruim nisso é que a cada dia que não há regulamentação e que as empresas não adquirem as suas licenças, pagando, segundo consta, 30 milhões de reais por cada licença, é o Estado que está deixando de arrecadar, são menos impostos, menos dinheiro para fazer aquilo que o Estado realmente tem que fazer, que é educação, saúde e segurança pública. Então, vocês estão preocupados com essa situação, porque se você tem uma regulamentação por até 120 dias, as empresas começam a se regulamentar, essa medida provisória acabar caducando, entra todo mundo na informalidade novamente. Então, vocês estão numa situação complicada, né? É quase um limbo legal, né? Onde, e o mais interessante, as empresas, as grandes empresas, as empresas internacionais que querem atuar no Brasil, querem pagar imposto, não conseguem fazer o seu licenciamento conforme manda a legislação. Enquanto as empresas que não querem, as empresas que estão muito confortáveis, essas centenas ou milhares de pequenas empresas que estão atuando sem pagar qualquer imposto, está muito bom para eles. Então, é uma situação incongruente. As grandes empresas querendo se licenciar e pagar impostos e outras pequenas milhares de empresas não querendo pagar imposto e achando que está muito bem assim. Bom, e a taxação, né, que a gente começou a conversar, a taxação das empresas ficou em 18% e o prêmio dos apostadores vai ter 30% de imposto de renda. De que maneira a reforma tributária também pode interferir nessa cobrança de imposto no setor? Bom, primeiro é uma falácia dizer que são 18% de impostos. São 18% de impostos específicos desse setor. É como, por exemplo, se criasse um imposto especial para o leite branco.
o leite é branco, vai ter que todo mundo ter que pagar imposto. Ou seja, é 18% só para a questão sobre da... o setor, só sobre a aposta esportiva. Além disso, tem que pagar o imposto de renda, ISS, PIS, COFINS, INSS. Imposto sobre o salário também dos funcionários. Não, todos os impostos, qualquer empresa paga. O que eleva para cerca de 35,5%. E aí, Tiago, o mais importante, este imposto, neste patamar, ele inviabiliza a operação. Poxa, então onde é que está a lógica disso? Estão criando um imposto que, ao mesmo tempo, inviabiliza. Ele inviabiliza porque, no momento em que ele fica muito alto, aumenta o jogo ilegal, que não terá que pagar esse imposto. Portanto, pode acontecer o que acontece em Portugal, que é o grande exemplo, onde os impostos foram tão altos que as empresas legais foram perdendo mercado para o crescimento das empresas ilegais, que não pagam imposto. E isso nós não queremos que aconteça. Então, vocês estão querendo negociar essa taxa, esse valor desse imposto com o Congresso Nacional? Nós queremos, Tiago, que isso seja bem compreendido. Quando eu participei da CPI desse tema das dias apostas atrás, esportivas. das apostas esportivas, eu entreguei ao presidente da comissão um relato e um estudo onde demonstra que o excesso de imposto inviabiliza e leva ao jogo ilegal. Hoje, na opinião do setor, qual seria a taxação que não inviabilizaria a legalização, né, a regulamentação das apostas esportivas? Entre 26% e 28%. Ou seja, então, uma negociação longa, né? Está longe. Bom, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI que apura, né, que a gente acabou de falar, a suspeita de manipulação de resultado de jogos de futebol, né? A gente teve a investigação do Ministério Público de Goiás, uma operação grande a respeito. Como vocês estão acompanhando essa situação, os trabalhos da CPI, esse tipo de escândalo, né? Vamos dizer assim, esse tipo de escândalo interfere em alguma coisa no setor? Como vocês estão acompanhando tudo que aconteceu? Claro que interfere pelo seguinte, o grande prejudicado, os dois grandes prejudicados são a casa de aposta e o apostador. Porque a casa de aposta é contra quem está sendo feita a falcatrua, o estelionato, porque é ela que vai pagar a aposta ilegal. E o outro é o apostador que fez a sua aposta acreditando num resultado razoável e foi surpreendido por um resultado completamente diferente que foi manipulado por essas quadrilhas. Então, para as casas de apostas é fundamental que a regulamentação crie sistemas que estão previstos para que todas as casas estejam associadas dentro de uma plataforma e o ataque contra uma ou várias seja percebido por todas, impedindo que aconteça a manipulação. E como que poderia ser percebido o ataque? Por exemplo, vocês compartilhar informação, por exemplo, o mesmo tipo de aposta, vamos supor, a gente tem apostas sobre número de escanteios, né? Por exemplo, quem vai cometer um pênalti. Se, por exemplo, se tiver essa mesma aposta em várias casas de apostas, seria uma forma de perceber? Sim, porque hoje cada casa de apostas tem que fazer o seu inventário, o seu acompanhamento sozinho. No momento em que todas as casas estiverem interligadas, vai ser muito fácil perceber. Porque, Tiago, para o nosso telespectador, para o nosso assinante, como é que funciona? Não é feita uma aposta de 50 mil reais contra uma casa. São feitas 50 apostas de R$1.000, exemplificando, contra 50 casas, para dificultar que essas casas percebam que há uma manipulação. Portanto, no momento em que forem feitas 50 apostas num resultado estranho, esdrúxulo, vai ser percebido imediatamente. Tranca essas apostas. Impede de acontecer. Tá? Hoje, não é possível. Vocês não têm ainda um sistema interligado, né? Não, não tem. De informações. Bom, antes da gente continuar o papo, eu vou dar aqui um recado. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. E o que está faltando para ter essa comunicação entre todas as empresas, diversas plataformas, né? Sim. O que está faltando é a regulamentação. A maioria das respostas estão na regulamentação. Porque hoje as casas não podem
trocar determinadas informações sobre CPF, é ilegal. A Lei de Proteção de Dados não permite. Mas quando estiver regulamentado, será possível. Mais do que será possível. Será obrigatório fazer isso por desígnio do Ministério da Fazenda. Então, nós precisamos, o Brasil precisa, o cidadão precisa e o apostador precisa da regulamentação. Hoje, só para ficar claro, hoje nenhuma empresa está sediada no Brasil? São todas empresas com sede fora do Brasil? As empresas licenciadas em outros países, que são as grandes empresas que atuam no Brasil, têm as suas licenças emitidas por outros países. Mas, no Brasil atuam, dizem que o número hoje é impossível de se calcular, cerca de 4 mil empresas no Brasil sem qualquer registro de qualquer espécie. Caramba, e como que vocês... A gente vê nas camisas do time de futebol, né, vários anúncios, a gente vê também nas empresas de comunicação, vários anúncios. Como que vocês têm atuado? Thiago, essas são as grandes empresas com licenças em outros países que atuam no Brasil. E essas todas que estão em camisas de clube de futebol são grandes empresas. A preocupação são essas pequenas empresas de bairro, usando um termo forte aqui, pequenas empresas de bairro que criam do nada o seu site e, quando dá problema, tira do ar e abre outro. E aí o apostador não sabe a quem recorrer. Bom, a CPI tem tido grande foco nas empresas que promovem apostas esportivas online, né, as chamadas bets. Esse é o caminho mesmo? Porque todas, né, as grandes e também as pequenas, todas atuam dessa mesma forma. Eu diria que a CPI desvirtuou um pouquinho no meio do caminho, porque a CPI é sobre manipulação de apostas. A manipulação de apostas não adianta ficar convidando casas de apostas que são as vítimas, são aqueles que tiveram prejuízo. São quadrilhas mesmo, né? São quadrilhas, tem que ir atrás das quadrilhas, como a Polícia Federal está começando a fazer operações nesse sentido. Claro, vocês estão acompanhando as investigações da operação realizada pelo Ministério Público de Goiás. Sim. Ali naquele caso, na opinião de vocês, são quadrilhas mesmo atuando? São quadrilhas e mesmo que essas quadrilhas todas fossem dizimadas no Brasil, não muda, porque as quadrilhas continuam atuando no exterior, da onde a maioria delas vem, tanto é que tem muito mais tentativa, isso é uma informação interessante, tem muito mais tentativa, suspeição de resultados, de manipulação de resultados na Europa do que na América Latina. Inacreditável isso. Nos últimos anos foram 654 tentativas de manipulação só na Europa. No segundo trimestre do ano de 2023, aconteceram 50 tentativas de manipulação no mundo, só 7 delas na América Latina. Então, isso vai continuar a acontecer no mundo inteiro. Mas, com a regulamentação e esta interligação de plataformas, no Brasil vai cair drasticamente. E é possível mudar também alguma coisa referente ao formato das apostas? Por exemplo, eu citei aqui, quem cometeu o pênalti, o tempo do pênalti. Dá para mudar um pouquinho também alguns tipos de apostas ou não? É assim mesmo que deve ficar? Vou trazer duas informações. Primeiro, na Europa, 80% das tentativas de manipulação acontecem no resultado do jogo, no resultado do jogo de tênis, no resultado final do jogo de basquete ou vôlei. Não é a aposta individual, no ato individual, que muda. E, segunda informação, se acontecesse de impedir esse tipo de aposta no Brasil, quem é que ganha com isso? O jogo ilegal. Porque as pessoas vão continuar a fazer esta aposta no número de escanteios, no número de pênaltis, no número de faltas, no site legal. Portanto, diminui o número de apostas no site legal que paga imposto e vai para o site ilegal que não paga imposto. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre a regulamentação. O que mais que a regulamentação traz? A gente falou sobre a questão de trazer as empresas para o Brasil, né, que hoje estão fora, pagar impostos. O que mais que a regulamentação traz? Hoje nós temos a intenção de várias grandes empresas internacionais
de virem para o Brasil, mas como tem ações negociadas em bolsa, não podem entrar no mercado não regulamentado. Então, isso trará mais empresas de porte para o Brasil. Outra coisa que a regulamentação trata é da publicidade. Ela está dando ao CONAR e à Associação Nacional de Jogos e Loterias e a uma outra entidade o direito de criarem a sua autorregulamentação para se evitar, principalmente, presença de crianças e adolescentes nos comerciais. Não pode fazer comercial em programa infantil. Não pode sequer sugerir que a aposta esportiva seja um meio de ganhar dinheiro ou ficar rico. Não é. Isto é algo lúdico, é uma brincadeira. A outra coisa, evitar a participação de pessoas com distúrbios de jogo. As pessoas que têm adição. Como que seria possível? Essa é uma grande preocupação, né? Da questão do vício no jogo, Sim. né? Como que seria possível perceber isso por parte até das empresas? Existe algum mecanismo? Sim, existe esse mecanismo. Se tu fores, Tiago, um cassino ou uma grande casa de bingo na Espanha, por exemplo, ao entrar, eles pedem o teu CNPJ ou o teu passaporte. Coloca no computador e vê. Essa pessoa está impedida de jogar porque é um ludopata. A mesma coisa vai acontecer dentro do sistema das casas de apostas através dessa interligação. Ou porque a própria pessoa sentiu que está no mau momento e não quer mais jogar, avisa o sistema e diz: me exclui por 6 meses, me exclui por 1 ano. Ou a família, através de um rápido requerimento, faz também esse pedido e a pessoa fica impedida de participar. Isso é muito importante, porque é uma preocupação, né, de várias pessoas, né, quando se fala de jogos. E aí a gente estava falando da questão da manipulação, né? O senhor já até comentou um pouco, mas realmente, nessa questão da manipulação, poucas informações chegam de casos na Europa, como o senhor disse. A gente, né, acompanhou muito a questão aqui, ficou achando que era um problema até maior. Mas as vítimas mesmo, são os apostadores, são as empresas? Quem são as principais vítimas desse tipo de manipulação? Os 2 maiores prejudicados são a casa de aposta, porque o estelionato está sendo praticado contra ela, então é ela que vai pagar. A tentativa do manipulador, do estelionatário, é quebrar a banca. Porque é a banca que vai pagar aquela aposta esdrúxula, diferente, que não é prevista. E o outro é o apostador sério, que imaginou que o resultado do jogo fosse ser 2-1 a favor do time A contra o time B e descobre que dá 6-0 para o time B. Algo completamente inesperado. Perdem todos aqueles que apostaram num resultado factível, razoável. O mercado hoje no Brasil, dessas apostas online, o mercado hoje no Brasil está girando em torno de quantos, podemos falar na casa de bilhões aí? Sim, são muitos bilhões, mas qualquer estimativa, qualquer um que sente aqui para te dar entrevista e diga o mercado tá tirando é de 50 no escuro, né? ou é 100, tá chutando em bom português. Tá. Wesley, o papo está muito bom, mas a gente vai fazer uma rápida parada. O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente vai falar um pouco mais sobre a CPI das apostas esportivas no Congresso Nacional. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia. Vamos falar rapidamente da CPI mais uma vez, né? O senhor esteve na CPI. O que foi discutido na reunião que o senhor participou? A grande preocupação dos deputados, e muitas das perguntas feitas muito coerentes, são com a possibilidade de acontecer a manipulação, e nós explicamos como que a regulamentação vai evitar, como evitar que menores joguem, o que também é absolutamente factível dentro da nova regulamentação. E eles expuseram, alguns de maneira muito forte, né, porque a sua característica, as necessidades de mudança através da regulamentação. Mas o que mais me deixou feliz naquela CPI, naquela tarde de perguntas e respostas,
foi de que a maioria deles acredita que somente a regulamentação pode botar ordem nesse mercado. Porque o jogo, Thiago, sempre existiu e vai continuar existindo. E já que existe, vamos botar uma ordem na casa. Vamos recolher impostos sobre isso. Bom, falando, o jogo sempre existiu porque a gente sabe, né? Tem jogo do bicho, muita coisa aí sem regulamentação. No início do programa, eu falei que o Ministério da Fazenda estima aí uma arrecadação da ordem de 6 a 12 bilhões, né? Em uma diferença muito grande, né? Está falando de 100% de diferença. Dá para estimar a arrecadação que esse setor pode trazer para os cofres públicos? O Brasil hoje é o país que tem o maior crescimento em aposta esportiva do mundo. Saiu esse relatório. E tem um motivo específico por conta disso? O que tem? Acontece? O brasileiro é um apostador, o brasileiro gosta, o brasileiro conhece futebol, ele gosta de apostar no resultado, ele acha que se você sabe mais do que eu sei mais do que você, eu vou ganhar. Então isso faz parte da cultura brasileira e o brasileiro sempre foi um apostador desde dos mais de 100 anos de jogo do bicho, por exemplo. Então, isso faz com que a arrecadação e esse crescimento tenda a crescer ainda mais nos próximos anos. Mas hoje, ninguém sabe nem o tamanho do mercado, ninguém sabe quanto é apostado no Brasil, justamente por isso, porque não há como aferir, porque não há pagamento de impostos. Ponto 1. Ponto 2. São milhares de casas, dessas 4 mil casas ilegais que eu mencionei, que não se sabe se faturam R$1.000 ou R$1 milhão por mês. Então, com isso, não se consegue entender o tamanho do mercado, o que só será possível depois da regulamentação. Bom, e mesmo com a regulamentação, como que a gente vai fazer para evitar essas casas de apostas ilegais? Boa pergunta. O governo vai tirar os sites do ar, só podem permanecer dentro do sistema de internet aqueles 50, 100 sites que foram licenciados pelo governo. Qualquer um outro tem que ser retirado do ar. Esses sites não podem fazer propaganda de qualquer espécie, não podem fazer patrocínio. E se fizer um patrocínio, não só o site é penalizado, como também o clube, o atleta que recebeu o patrocínio. Mas como que a gente vai tirar esses sites do ar se eles normalmente são hospedados em outros países, né? São .com, não .com.br, Não, mas é possível. É possível? Claro que sim. É possível? Porque ele tem que entrar... No momento que entra para dentro do sistema brasileiro, ele pode ser aferido e ele pode ser tirado do ar. O senhor falou que em Portugal, mesmo com a regulamentação, acabou que o jogo ilegal continuou bastante, né, por conta da taxação. O que a experiência portuguesa pode nos mostrar mais um pouco? O que a experiência de Portugal, da França, mostra é que, se for feita a regulamentação errada, dá margem ao jogo ilegal. Vou pegar um outro exemplo mais contundente ainda. A pior regulamentação do mundo é a regulamentação indiana. Existe um ranking para as regulamentações. A melhor de todas é a inglesa, com 98 pontos. A indiana tem 9 pontos de qualidade. Consequência? 100% do jogo é legal. Os indianos são famosos pela burocracia. Wesley Cardia, presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Entrevista. Muito obrigado, foi um prazer. Bom, o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima.